Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje vou falar com vocês sobre uma das principais dúvidas em ar comprimido. Afinal, como que a gente faz para especificar secadores de ar comprimido de uma vez por todas? Ou até mesmo, para que servem os secadores de ar comprimido? Né? O seu aí vive passando água por ele, você não sabe o porquê? Bom, pois bem, espero que esse vídeo aí consiga ajudar vocês um pouquinho pelo menos com esse problema do dia a dia. Então, quando a gente fala em secador de ar comprimido, a gente primeiro tem que entender que na água, no ar que a gente está, existe vapor d'água. Então, se você tem ali o ar que a gente respira, você tem um percentual dele que é formado de água no estado de vapor. E é muito importante entender isso, que o vapor a gente não enxerga. Então, quando a gente vê aquela fumacinha no inverno saindo da boca das pessoas ou qualquer outra coisa do tipo, aquilo ali já é água condensada. Então, quando a gente fala de vapor, você já nem consegue mais nem ver. E é esse vapor de água aqui que acaba condensando quando a gente comprime esse ar a uma dada pressão. Não vou entrar muito em detalhes, depois eu posso até fazer um vídeo explicando mais em detalhes o porquê que isso acontece, mas para esse vídeo agora vamos entender que isso é um fato, ok? Então a gente tem que tirar essa água aqui do ar comprimido, que quando ele estava a pressão atmosférica não existia, e quando a gente comprimiu passou a aparecer. Então para isso criaram-se alguns artifícios, Então você tem um compressor, logo após ele normalmente tem aqui um vaso de pressão que acaba funcionando como separador de condensado, uma estrutura clássica de geração de ar comprimido. E depois aí você acaba tendo o secador. O secador de ar, ele não é para tirar o condensado, ele é para tirar o vapor. Então isso é o primeiro engano que muitas pessoas acabam tendo quando vão colocar um secador na linha. Eles imaginam que ele vai ser o responsável por tirar a água, quando ele não é. Quem é responsável por tirar a água é o separador de condensado, que é o vaso de pressão também, mais conhecido como vaso de pressão, que é ali onde acumula a água e através de uma purga você tira um pouco ou totalmente essa água condensada. E o secador vai tirar o vapor de água para não deixar que em dias frios a água condense na sua linha. Por quê? Quando a gente fala em vapor de água, o ar ele é capaz de absorver água dependendo da temperatura que ele se encontra. Então, com mais quente o ar, mais água ele consegue absorver. Quanto mais frio o ar, menos água ele consegue absorver. Então, o grande objetivo do secador é diminuir a temperatura desse ar para poder pegar toda essa água aqui e jogar embora e não deixar que em dias frios essa pequena quantidade de água que sobrou aqui volte a condensar. E é aí que a gente entra com o nome ponto de orvalho. O ponto de orvalho nada mais é do que a temperatura que você precisa chegar com aquele ar para que a água comece a orvalhar ou condensar. É a mesma coisa. Então, quando a gente fala que um secador é capaz de chegar a mais 3 graus Celsius de ponto de orvalho, significa que para a água condensar, depois daquele secador, a temperatura ambiente precisa chegar a 3 graus Celsius. Bom, eu conheço poucos lugares do Brasil que conseguem chegar nessa temperatura em algumas épocas do ano. Talvez lá no sul, em alguns lugares, aí durante uma semana no máximo. Então, um bom secador refrigerante bem dimensionado já é suficiente para resolver muitos problemas por aí de condensação de água. Certo? Entendemos o ponto de orvalho? Existem secadores que conseguem chegar, só por curiosidade, até menos 40 graus Celsius de ponto de orvalho. Ou seja, se for lá para a Sibéria, ainda não condensa água no seu ar comprimido. Perfeito? E aí? Como é que a gente faz então para poder selecionar esse secador que vem depois dele?
Então, como o objetivo do nosso secador é diminuir a temperatura do ar, ele tem que ser capaz de retirar calor do ar. Ele é quase como se fosse uma geladeirinha. E para isso, né, a gente precisa saber qual que é o fluxo. E normalmente pés cúbicos, CFM ou litros por minuto, seja lá aquilo que você está mais confiante ou aquilo que o seu fornecedor de secadores pede no catálogo. A JHP trabalha com pés cúbicos normalmente. Depois a pressão de entrada. Normalmente eles trabalham até 7 bar. Normalmente checa o catálogo. Depois a temperatura de entrada, que em secadores refrigerantes costuma poder ser no máximo 50 graus Celsius. E lembre-se, o ar ele esquenta quando ele entra no compressor. Então quando ele é comprimido ali no compressor, ele tem um aumento de temperatura. Então tomem cuidado com isso. Certo? Então sabendo qual que é a vazão, qual que é a pressão, qual que é a temperatura de entrada e por fim, que a gente acabou de falar aqui, qual que é o ponto de orvalho desejado, você consegue especificar o seu secador. Secador de ar. Perfeito? Ok. Então vamos pensar num secador refrigerante aqui, né, comumzinho, como todo mundo usa. Então seria, vamos supor que a gente pega um secador aí para 1000 pés cúbicos, pressão igual a 7 bar, temperatura de entrada, vamos supor que entre 40 graus Celsius, e o ponto de orvalho que eu quero é de mais 3 graus Celsius. De acordo com a norma ISO 8573, isso aqui vai dar um nível 3 de ponto de orvalho vindo da norma, certo? Com isso daqui, a gente consegue ligar para um fornecedor de secadores e especificar um secador de ar comprimido tranquilamente. E se eu precisar de um secador com ponto de orvalho menor, vamos supor menos 20, porque eu estou lidando com um laboratório, também existem secadores para isso. São secadores por adsorção, por exemplo, que utilizam sílica. Certo? Então, basicamente, nós temos aí 3 tipos de secadores, quando a gente fala em secador de ar comprimido. O refrigerante, que consegue chegar só até no máximo mais 3 graus Celsius. O de sílica consegue chegar a menos 20, menos 40 graus Celsius de ponto de orvalho. E o de peneira molecular, que também consegue chegar mais ou menos a menos 20, menos 40. Só que, como eu estava dizendo, existem pontos positivos e negativos em cada um desses secadores. Quando a gente fala em secador refrigerante, a grande vantagem dele é que ele é um secador barato. Ele é muito barato, ele é altamente disponível, várias pessoas possuem. Qual que é a desvantagem desse cara? Primeiro, ele é uma máquina térmica. Então ele demora para conseguir chegar em regime permanente para começar a tirar a água efetivamente do ar comprimido. Então às vezes no começo do dia, quando você liga o secador, ele ainda demora um pouco para chegar na temperatura de set point até conseguir começar a tirar a água do ar. É a mesma coisa quando você compra uma geladeira nova e você liga a geladeira e ela ainda não está gelada. Ela demora um pouquinho para chegar na temperatura setada. É a mesma coisa com o secador refrigerante. Então ela é uma máquina térmica. O secador refrigerante, ele só consegue chegar em pontos de orvalho de até mais 3 graus Celsius. Então ele não baixa disso. E, pois bem, mas como eu falei para vocês, o secador refrigerante, ele é razoavelmente barato. Quando a gente fala em adsorção, que é por sílica, que é literalmente um gel que remove água. Qual que é a grande vantagem dele? Ele é um secador que funciona perfeitamente, chegando a pontos de orvalho inferiores a menos 20 graus Celsius. Ele remove água mesmo. Ele não é uma máquina térmica. Se ligou, ele já funciona. Você não precisa esperar ele chegar no ponto certo para você começar a utilizar. Desvantagens. Ele é bem caro. Muito caro esse secador. E se você passar óleo por ele, você detona esse secador.
Então você tem que ter um jogo de filtros muito confiável antes desse secador. E por fim, o secador por peneira molecular. Ele também chega em pontos de orvalho de menos 20. Ele também ligou, já está funcionando. O problema dele, também muito caro. E qualquer sujeira, não só óleo, pode condenar ele. Ah, a grande vantagem da peneira molecular também, esqueci de falar, ele é bem compacto. Eu vou deixar para vocês alguns exemplos na descrição de catálogos de cada um desses tipos, para que vocês possam olhar e se familiarizar. A JHP tem todos. Então, se você precisar especificar algum para o seu processo, bom, vem especificar com a gente que com certeza vai tentar achar para você a melhor solução. Então, gente, basicamente isso aqui é um geral de secadores de ar comprimido. O importante de vocês tirarem aqui é lembrar o que é ponto de orvalho, lembrar o que você precisa para poder especificar um secador, vazão, pressão, temperatura de entrada, ponto de orvalho desejado, e quais são os 3 tipos e quais as vantagens e desvantagens. O refrigerante, o de adsorção e o de peneira molecular. E aí você consegue selecionar qual o melhor para o seu processo ou chamar um especialista, como a JHP, para auxiliar vocês na especificação correta. Pessoal, muito obrigado por hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. E se esse vídeo ajudar algum colega de vocês, manda para eles, que eu tenho certeza que talvez, se não resolver, vão gerar outras dúvidas que ele pode vir falar com a gente. Muito obrigado!